pode ser considerado, mais uma vez, a questão da Almada colonial, onde as pessoas que estão sentadas no escritório podem dizer quais são Renata, as condições... A próxima vez... Desculpe, por favor, não me interrompa. Eu vou-lhe já cortar a palavra. A senhora está a cortar toda a gente. A palavra colonial ou colonialista é um insulto. E, portanto, já não é a primeira vez que a senhora utiliza isso. E, portanto, retira imediatamente a expressão que usou, ou eu retiro-lhe imediatamente a palavra e assumo todas as consequências desta minha decisão. Se a senhora quiser conversar... retira ou não retira a expressão da Almada colonial? Bem, a senhora retira ou não retira a expressão da Almada colonial? Eu convido a senhora para nós discutirmos em outro momento. Eu não quero consigo. Isso é uma atitude colonial. Então, mas a senhora Renata, acabou o seu tempo. Muito obrigada. É a favor de desligar o microfone desta senhora. Eu considero-me insultada por esta senhora. Passaram os 2 minutos regimentais, acabou a intervenção. Muito obrigada. Então, pessoal, quer saber mais sobre isso? Então vem comigo. Fala pessoal, eu sou o Phelps. Hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês. Mas antes de tudo, quero pedir para que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem o vídeo com as outras pessoas, com os amigos aí, né? Quem gostar do assunto. E também convido você a assistir os 2 últimos vídeos que eu lancei, beleza? Então tamo juntos, vamos pro assunto. Então pessoal, essa questão aí aconteceu em Almada, que é uma cidade aqui perto de onde eu moro. E isso foi na Câmara, né? Na Câmara da Prefeitura, exatamente. E essa questão aconteceu entre uma ativista aqui local, né, que é brasileira, e com a prefeita, né, que aqui o pessoal chama de presidente da Câmara, entendeu? Então, a introdução é a seguinte: aqui, ao contrário do que muitos pensam, tem umas favelas, só que aqui eu considero como bairros sociais, que não é o caso desta aqui, pelo motivo que aconteceu o problema. E, normalmente, as pessoas são retiradas desses locais, são construídos prédios, ou basicamente cria-se um bairro social, onde as pessoas pagam um aluguel mínimo e as pessoas, né, conseguem ter uma vida mais digna, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui com a apresentação. A primeira é a brasileira Renata, ativista em Almada, especificamente. A Renata expressa sua preocupação com a expressão Almada colonial e explica por que ela acredita que deve ser removida. Como nós todos sabemos, as pessoas mais de esquerda têm suas convicções e não gostam dessas expressões, Almada colonial, que remete possivelmente à época da colônia, escravidão, etc, etc e tal, né? Mas a prefeita, né, no caso local, tô falando aqui prefeita, mas obviamente é a presidente da Câmara. A presidente da Câmara acha que deve se preservar esse nome Almada colonial porque remete-se à história do local e não às práticas cometidas. Foi isso que eu entendi. Até porque a presidente da Câmara, a prefeita, ela também é de um partido de esquerda, que é o PS, o Partido Socialista. Então, a Renata pede que seja excluído esse nome Almada colonial. Renata, ela diz o seguinte: Renata destaca os aspectos negativos associados ao termo e argumenta que ele não reflete a diversidade e inclusão que a Almada representa atualmente. Realmente, é um local onde tem pessoas de todo tipo de etnia, muitos brasileiros, até porque nessa cidade, ou concelho, como chamamos aqui, é uma cidade de praia. Então, obviamente, tem muitos brasileiros morando lá, que gostam de estar perto do mar. Tem muitos africanos, que tem uma parte ali que é um pouco mais... que é realmente uma concentração muito grande de africanos e também do povo cigano. Enfim, acho que esse é
é um resumo geral do pessoal que vive ali naquela cidade. Inclusive, para quem gosta de futebol, essa cidade foi onde o Luiz Figo morou. E o segundo personagem aí nessa questão é a Inês Medeiros, que é a prefeita da cidade, né? A presidente da Câmara. Inês Medeiros, a presidente da Câmara de Almada, um evento público, né, onde é permitido ali na Câmara alguns cidadãos daquele local falarem, né? O residente daquele local. Trazerem algumas questões para o debate público. Inês Medeiros explica sua posição sobre a expressão Almada colonial e por que ela acredita que deve ser retirada. Inês Medeiros defende a preservação da história e a importância de reconhecer o passado colonial de Almada como um aprendizado. Ou seja, pelo que eu entendi aqui nessa questão que a prefeita abordou, é que ela quer que permaneça aquilo como um aprendizado para que as coisas ruins que foram feitas naquele tempo não sejam repetidas. Então, a Renata fala basicamente sobre um bairro chamado Segundo Torrão. Não é um bairro, é um local, é uma favela. E acho que é bem mais pobre e bem mais desorganizado do que muita favela ali no Rio de Janeiro, inclusive. Eu já entrei em algumas favelas do Rio de Janeiro e comparado é bem pior. Eu vou deixar também aqui algumas imagens para vocês verem como é esse local do Segundo Torrão. Escondido por uma mata, o bairro do Segundo Torrão passa despercebido por quem ali circula. Este é um bairro ilegal com mais de 40 anos. O maior do concelho de Almada. Aqui vivem perto de 2.500 pessoas. São quase 600 casas que foram construídas sem qualquer controlo durante anos, em terrenos do Porto de Lisboa e de privados. Mas o Segundo Torrão não é caso único. Além deste, Almada tem mais 59 núcleos do género espalhados pelo concelho. São mais de 2.700 famílias a precisar de realojamento. Estes bairros estão ainda longe de ter um fim. No Segundo Torrão, o fornecimento de luz e água está a ser reforçado com o apoio da Câmara Municipal de Almada. A luz, até agora gratuita para a maioria, devido a puxadas ilegais, vai ser paga por todos. Não há planos a curto prazo e a longo prazo também não há nada. Então, nós, a Associação de Moradores, tentamos melhorar o bairro, dar melhores condições ao bairro. Uma das coisas que nós preocupamos foi precisamente a luz, a água, dois bens essenciais. Não é? Está-se a sarar uma ferida, depois vai abrir no outro lado. Entre aspas, é um cancro. Porque isto não é solução de pôr água, porque a Câmara voltou a reforçar aqui a água. Há muita gente que não tinha água suficiente em casa. E então, agora vem luz, oficializar a luz. Mas para mim isso não é solução. A solução mesmo é que pudessem fazer tudo por tudo para tirar aqui o pessoal daqui da zona. Porque, segundo Torrão, para mim, isto não é condições para não só viver. Há pessoas que dizem que aqui vive-se bem. Nada, é mentira. Não se vive bem aqui. Quando vem chuva, é lagoa, não se pode sair por esta rua, é vento. Às vezes sente-se chapa a bater, né? Nem porque está mal pregada. E o frio que faz. Se é só tijolo e cimento, né? É rebocado. Faz muito frio. É a chapa, embora tenha o teto que eu fiz, mas não é suficiente. O Segundo Torrão é um lugar muito pobre, entendeu? Como vocês viram aí na imagem, é um lugar bem complicado, tem vários problemas dessas coisas básicas com relação à água, à energia, ao esgoto. Isso é, né, um saneamento básico, é muito complicado lá. E é uma coisa impensável quando a gente, né, retrata, quando a gente pensa em Europa, mas isso acontece aqui bastante. E muita gente não fala, né? Inclusive, muitos não sabem que esse tipo de lugar existe aqui e nessas condições.
Então, e a intenção dessa Renata até é boa, que esse lugar realmente é bem precário. Mas a abordagem do vídeo é a seguinte: muitos imigrantes, quando vêm para outros países e veem coisas que realmente são más, eles não respeitam muito a visão dos locais. E aí que começa a ter muito problema com relação à resistência a imigrantes, né? Por exemplo, nesse caso, ela estava a abordar um assunto que era bacana e tudo mais, mas ela foi em confronto e a prefeita da Câmara tentou, né? Ali pediu para que ela mudasse, porque ela não se repetisse a palavra, e ela continuou provocando e falando muitas vezes. Eu acho que isso não é uma postura boa para o imigrante nem para ninguém, né? Afinal, ela estava ali na frente de uma autoridade e que gera ali o município, né? Eu acho que isso não causa boa aparência com relação ao imigrante. Então é o que eu sempre falo para vocês: sempre que virem, sempre que forem para um país, tentem ser o mais educados e respeitar a visão dos locais possível, porque isso é uma questão cultural. E da mesma forma que quando vão para o nosso país a gente não gosta que desrespeitem o nosso pensamento com relação à cultura do local, ou interessa o que seja, a gente não gosta. A mesma coisa quando nós vamos. Mas muitas pessoas não conseguem entender isso e acontecem muitos problemas como esse. A prefeita, né, falou sobre aquela expressão e ela explicou o motivo, mas mesmo assim ela continua insistindo. Então ela não respeitou o sentimento e a representatividade daquela palavra, daquele, né, pro local. Uma coisa assim que ficou ficou mal, na verdade, para presidente da Câmara, era que o português usou a mesma expressão e ela não falou nada, né? Então houve ali também uma certa implicância por parte da prefeita, né, ali da presidente da Câmara. Então também tem esse a apontar ali contra ela. Então, a maioria dos locais ali não estão nem aí para isso. Eles não querem saber se é uma armada colonial ou não. Eles estão lá muito mais preocupados ali com as outras coisas mais importantes do município, ou, né, outras demandas do município que ainda não foram ou não são atendidas, que, como em qualquer outro país e qualquer outra cidade, tem muitos problemas e a Câmara tem que dar atenção a coisas mais importantes, né? Mas como foi abordada ali pela aquela residente ali, a senhora Renata, e eu acredito que também gerou-se todo esse problema por causa disso, né? Então, os cidadãos querem resolver essa situação, as outras situações muito mais relevantes do município, né? Qualquer outra situação ali do município que seja mais urgente, não querem saber desses chamativos e tudo mais. Eles não estão nem aí. A realidade é essa. Então, pessoal, queria agradecer vocês por assistir o vídeo. Esse vídeo é mais curtinho, só para abordar mais essa situação. Repetindo, sempre que forem para outros países, tentem ser respeitosos, entender a visão dos locais, obviamente, claro, tem sempre dentro de um limite, né? Se não forem desrespeitosos com vocês, também que não sejam com eles, mas tentem sempre respeitar a visão e essa abordagem e a visão do que as pessoas locais têm da cidade, do estado, ou seja, do país de uma forma geral, beleza? Então, pessoal, deixem aí seu like, compartilhem, encaminhe para as pessoas, ajuda aí o canal a crescer, e é isso. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.